Ok, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 9. Nós vamos tratar aí da equação de Torricelli nessa aula, né? Uma equação que não envolve o tempo e que pode ser muito útil aí na análise e resolução de alguns problemas. Então, meu plano de aula então consiste aí dos objetivos, né? Introdução, uma motivação e referências. Vamos falar dos objetivos então dessa aula e eu quero que vocês no final sejam capazes de explicar a vantagem de se usar a equação de Torricelli e que vocês sejam capazes de aplicá-la para resolver alguns problemas, certo? Como introdução, vamos considerar aí o caso do trabalho dos peritos de trânsito, né, que quando tem que investigar aí essas colisões, esses acidentes, não tem qualquer informação sobre o intervalo de tempo em que eles ocorrem, né? Então tá aí, esse é um caso em que o tempo não é um dos parâmetros do problema, não é informado, então essa dificuldade tem que ser contornada, tá? E, bom, nós vamos ver isso durante essa aula. Como motivação, né, para explicar o porquê da utilização dessa equação, por que nós criamos essa equação, vamos considerar primeiro um exemplo aí. Então, digamos que nós tenhamos que considerar um problema que não informe um intervalo de tempo como esse daqui, né? O movimento é descrito por essa equação horária e nós queremos saber qual que vai ser a velocidade que ele vai ter quando a posição for de 2 metros. Vejam então que o intervalo de tempo não foi informado. A gente vai, para resolver esse problema, primeiro determinar em que instante de tempo essa posição ocorre e depois usar isso para determinar a velocidade. Então vamos lá. Quando a posição for 2 metros, então nessa equação aqui nós vamos substituir S por 2 metros. Então esses 2 metros vão ser igual ao membro direito da equação, e daí a gente pode passar esses 2 metros para o membro direito negativo, tá? E aí trocar o membro direito com o membro esquerdo para deixar de uma forma mais amistosa aí, né? Mais conhecida. E agora, para acelerar a resolução, gente, eu vou deixar as unidades de medida de aceleração e velocidade e posição implícitas, tá? Então vamos tratar o problema de forma matemática. Então essa equação vai se converter nessa, tá? Só para acelerar a solução. Bom, essa aqui é uma equação do segundo grau, então a gente vai primeiro determinar aí o discriminante, o delta, né? Então, o delta aqui é calculado pelo b quadrado menos 4ac, então aqui no lugar do b nós temos menos 1, ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, né? E c, que é menos 2, então tá aqui. Esse quadrado vai dar 1 e esse produto vai dar 8, porque menos com menos vai dar mais, então o discriminante é 9. Então a gente já pode aplicar aí a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema, né? O instante de tempo vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa multiplicação vai dar 1, essa raiz vai dar 3, então considerando primeiro a raiz positiva, nós vamos obter que um dos instantes é 1 segundo, e quando a gente considerar a raiz negativa aqui, a gente vai obter que o outro instante de tempo em que isso porventura poderia ocorrer é negativo. Então essa solução aqui a gente descarta, né, porque não há como voltar no tempo, né? E aí, bom, com esse instante de 1 segundo a gente pode determinar a velocidade. Como? Da equação horária dos espaços, nós podemos determinar que a velocidade inicial é menos 1 e a aceleração é 2, uma vez que esse fator aqui é metade da aceleração. E aí montar a equação horária da velocidade. Então, ela fica assim. Agora a gente vai substituir esse instante de tempo por 1 e determinar aí que essa velocidade é de 1 metro por segundo. Vejo então que houve aí uma sequência de operações necessárias para a determinação dessa velocidade que poderia ser simplificada se a gente já utilizasse a equação de Torricelli. Ela é chamada assim em homenagem ao evangelista Torricelli, físico italiano da Renascença, né? Físico e matemático italiano da Renascença. Eu vou deixar um link aí para vocês investigarem um pouquinho sobre ele. Ele tem uma biografia muito interessante. Bom, pessoal, então nós vamos primeiro determinar aí a equação de Torricelli para depois aplicá-la. Essa parte aqui vai ficar só no vídeo, vai ser reservada apenas aos estudantes aí que se sentirem mais à vontade, né, com essa abordagem mais matemática, que tenham mais afinidade com a matemática, né. Vou deixar então isso reservado apenas para videoaula. Em sala nós não vamos fazer essa dedução, tá? E o ponto de partida aqui vai ser a equação
velocidade, equação horária da velocidade e dos espaços. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos isolar primeiro o t nessa equação da velocidade, tá? E depois nós vamos inserir isso na equação horária do espaço. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Bom, aqui a gente pode passar esse V0 para o outro lado negativo, né? Rearranjar a equação, trocar os membros, né? Direito pelo esquerdo. E daí a gente pode dividir dos dois lados pela aceleração para concluir que um instante de tempo em que uma determinada velocidade acontece é esse aqui, certo? Agora a gente pode substituir isso aí na equação da posição. Então, se o tempo for isso aqui, nessa equação da posição, a gente pode substituir t por essa quantidade. Então, aqui a gente substitui, né, o tempo pelo valor deduzido e aqui também. Bom, a gente pode primeiro, nesse termo aqui, realizar a multiplicação do numerador pelo numerador, né? Isso aqui não tem uma fração, é para ficar subentendido que o V0 está dividido por 1, então aí a gente pode considerar aqui uma multiplicação de frações, então isso se procede multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador. Então A vezes 1 vai dar A, e V0 vezes essa subtração, bom, vai dar esse produto aqui, subtraído do V0 ao quadrado, beleza? Aqui a gente pode elevar esse fator ao quadrado, né? Então aqui nós vamos ter um quadrado perfeito e no denominador a gente vai ter o a quadrado. Perceba então agora que a gente pode cancelar a aceleração nesse terceiro termo, aliás, né? E agora a gente pode fazer aqui uma divisão de frações. Então a gente vai proceder como dividindo-se essa divisão aqui, né? Vai ser a multiplicação desse numerador pelo inverso do denominador. E agora aqui a gente tem uma multiplicação de frações, então numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, vai gerar aí esse termo. Agora aqui, gente, para poder realizar essa soma, os dois denominadores vão ter que ser iguais, então a gente vai considerar aqui que o MMC entre 2A e A é 2A. Então, para deixar essa fração aqui com o denominador 2A, eu vou multiplicar no denominador por 2. Então, aqui multiplicando por 2, o numerador vai resultar nisso, e o denominador por 2 vai dar 2A. Agora a gente já pode somar essas duas frações, já que elas têm os mesmos denominadores, né? Então isso vai produzir essa soma aqui, e agora aqui eu posso rearranjar. O 2V0 quadrado aqui, negativo, pode trocar com o V quadrado, já que a soma é comutativa, né? Então a gente pode trocar esses dois termos, e de novo a gente pode fazer essa troca aqui. Como a soma e a subtração são comutativas, a gente pode trocar aqui o 2V0 com 2V0 ao quadrado com 2V0. E aqui de novo a gente pode fazer essa troca só para deixar de uma forma ainda mais conveniente para fazer a subtração. Então V0 ao quadrado menos 2V0 ao quadrado vai dar menos V0 ao quadrado. Ok? A gente pode invocar novamente esse artifício aí para trocar V quadrado com 2V0V de posição. Tá? E aqui a gente pode fazer uso, né, da comutatividade da multiplicação para trocar de posição V0 e V. Agora aqui vai ficar evidente que esse termo é igual a esse, então eles se cancelam nessa subtração para produzir essa igualdade. Aqui a gente pode passar o S0 para o membro esquerdo negativo, né? Essa subtração aqui nada mais é do que a variação de espaço, uma vez que ela é a diferença entre uma posição final e inicial, então a gente pode trocar isso por uma variação de espaço. E agora a gente pode trocar aí membro esquerdo pelo direito nessa igualdade, para deixar de uma forma mais conveniente para a gente. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? Ou seja, invocar aqui nessa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, para deduzir que V0, V quadrado menos V0 ao quadrado vai ser 2 vezes A vezes ΔS, né? Então aqui a gente multiplica cruzado isso com isso, vai dar esse 2A ΔS, e o V menos V0 ao quadrado multiplicado por 1 não muda. Por fim, a gente pode passar o V0 ao quadrado para o outro lado da equação, para conseguir chegar aí à forma final da equação de Torricelli. Então essa aí é a equação que o evangelista Torricelli desenvolveu, né, para tratar problemas que não envolvem o tempo. Ok? Então vamos ver aí por que a gente estuda essa equação. Vamos considerar novamente o exemplo que nós resolvemos no começo da aula. Está aqui, né? E a gente vai resolvê-lo agora usando a equação de Torricelli, que a partir de uma posição inicial 0, ou seja, centrando o sistema de referência na origem do movimento, então essa posição vai ser a própria variação do espaço, que vai ser de 2 metros.
A gente já tinha visto, né, da equação área dos espaços, que a velocidade inicial é menos 1 e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos inserir esses valores aí na equação de Torricelli para determinar a velocidade. Então, está aqui, velocidade inicial ao quadrado, menos 1 ao quadrado, aceleração 2, deslocamento 2, né? Esse quadrado aqui vai dar 1 e esse produto vai dar 8, a soma vai dar 9. E agora a gente pode extrair essa velocidade, determinar essa velocidade extraindo-se a raiz dos dois lados dessa equação, que vai produzir aí uma velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Então eu queria que vocês percebessem isso, ó, que com a equação de Torricelli a resolução do problema fica muito mais simples, muito mais rápida, né? Então essa é a vantagem de aplicar essa equação para resolver problemas que não envolvem o tempo, por isso que ela é abordada nos cursos de cinemática, beleza, gente? O que eu tinha para exibir para essa videoaula era isso. Vou ficar à disposição para tirar as dúvidas de vocês aí no SPS. Fiquem de olho no Moodle para resolver os questionários que eu vou subir lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.